Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele. Não te envolvas com esse justo, porque esta noite eu sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo. Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam,
balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditemos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o único dia no ano onde, durante a Santa Missa, são proclamados 2 evangelhos. Por 2 vezes, os evangelhos são lidos. Um no início da missa, como nós acabamos de acompanhar, o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora, a história, a narrativa de todo o processo de Jesus que culminou com sua morte. Por isso, a liturgia de hoje, amados irmãos, ela tem um título duplo. Hoje é a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja, ela vive o seu ritmo dominical. Como no próximo domingo já celebraremos a ressurreição do Senhor, hoje celebramos a sua morte. Porém, amados irmãos, salta aos nossos olhos a esquizofrenia daquelas pessoas do tempo de Jesus. Nós, quando comparamos os 2 evangelhos, nós nos espantamos. Como é possível, 6 dias depois, aquelas pessoas que haviam
acolhido Jesus gritando: bendito que vem em nome do Senhor? Como é possível aquelas pessoas que haviam subido nas árvores para arrancar ramos? Como é possível aquelas pessoas que colocaram suas vestes para Jesus passar por cima? Como é possível, depois de tanto interesse, depois de tanta alegria, aquelas mesmas pessoas gritarem: crucificam, crucificam? Como é possível aquelas mãos que agitaram os ramos num gesto messiânico da entrada de Jesus em Jerusalém, agora com o punho fechado contra o céu, pedem, insistem na crucifixão do Senhor? Aquelas pessoas que haviam pedido emprestado as palavras do Antigo Testamento: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, agora trocam Jesus por um ladrão, por um conhecido criminoso do seu tempo. Nós nos espantamos, nós nos perguntamos: como é possível, em tão pouco tempo, em apenas 6 dias, mudarem completamente de atitude? E nos esquecemos, porém, que em menos tempo nós mudamos de atitude. Nós que na missa repetimos: bendito que vem em nome do Senhor, às vezes basta sair da missa para dizer ao irmão: crucifica-o, crucifica-o. Mas, padre, é diferente. Nós estamos dizendo bendito que vem em nome do Senhor, e quando dizemos crucifica-o, estamos dizendo às pessoas, estamos dizendo a outras pessoas, não a Jesus. Aí reside todo o nosso engano. Cada vez que nós distratamos o menor dos seres humanos, nós estamos distratando a Deus. Cada vez que nós nos recusamos de reconhecer no outro a figura de Cristo, nós estamos rejeitando o próprio Senhor. Ou não serve mais o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, onde nós lemos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos nu, peregrino ou preso, e não te fomos visitar? Não fomos ao teu encontro, não te socorremos? E nosso Senhor então responde: cada vez que vós não fizestes isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Conta-se na vida de São Martinho de Tours. São Martinho, um bispo de Tours, na França, século IV. Ele, uma noite, ele estava saindo de sua cidade, e encontrou na porta da cidade um pobre. E este pobre lhe pediu algo para se cobrir durante o inverno. E Martinho tirou a espada e rasgou metade do seu manto, e deu metade do seu manto àquele pobre. E naquela mesma noite, Jesus apareceu para ele, usando a metade do seu manto. Essa é uma das verdades mais belas da nossa fé. E nós dizemos, no nosso linguajar popular, quem dá aos pobres empresta a Deus. Esta é uma verdade belíssima da nossa fé. Nos mais pobres, ali encontro a Cristo. E quando eu os rejeito, estou gritando novamente: crucifica-o, crucifica-o. Porém, amados irmãos, precisamos dar um passo a mais, precisamos nos aprofundar ainda mais. Os pobres, e aqui está o erro de certa teologia na Igreja Católica, os pobres não são apenas aqueles economicamente pobres. Existem muitas pobrezas. Existe sim a pobreza econômica, mas existe a pobreza de afeto, existe a pobreza de respeito, existem outras pobrezas que às vezes nós ignoramos. Por exemplo, os doentes,
são pobres, lhes falta a saúde. Por exemplo, os idosos, às vezes abandonados sozinhos, lhes falta o afeto. Existem inumeráveis formas de pobreza. E quando nós os rejeitamos, nós repetimos a liturgia de hoje. Nós repetimos a ambiguidade desses dois evangelhos. Num dizemos bendito que vem em nome do Senhor, e no outro logo em seguida gritamos crucifica-o. Não temos outro rei além de César. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Quando não vamos ao encontro do irmão, zombamos de Cristo. 2000 anos se passaram e nós continuamos repetindo o pecado daquele povo que ora acolheu Jesus, ora o crucificou. Porém, amados irmãos, não nos basta ficar espantados, não nos basta também ficar amedrontados, porque se olharmos com sinceridade, logo veremos que de fato é assim que nós agimos, dizemos bendito que vem em nome do Senhor e em seguida crucifica-o. Não podemos ficar assustados ou amedrontados, porque Jesus morreu por nós. Porque a sua salvação não é uma salvação de faz de conta, não é uma palavra para afagar o nosso ego ou para fazer adormecer os nossos medos. A salvação de Cristo é verdadeira e nós podemos alcançá-la. Nós podemos entrar nesta dinâmica salvadora do Senhor, porque para nós o Senhor Jesus deu a sua vida. Ora, se Ele deu a sua vida do modo mais trágico, do modo mais humilhante, o que mais Ele nos poderia dar? Se Ele assumiu a cruz, se Ele derramou todo o seu sangue, se até mesmo as suas roupas foram arrancadas dele, o que Ele poderia nos negar? Então, amados irmãos, a liturgia de hoje enche de confiança a nossa vida. Está escrito no livro dos Hebreus: aproximai-vos com toda a confiança do trono da graça. A Semana Santa é para isso. Não é para ficarmos remoendo os nossos pecados, mas é para, olhando para eles, corrermos confiantes para os braços redentores de Cristo e lá encontrarmos toda a vida e toda a redenção. Assim como uma criança que, quando se depara com qualquer medo, corre para os braços de seu pai, nós, olhando para a nossa fraqueza, olhando para o nosso nada, devemos, confiantes, corrermos para os braços da cruz do Senhor, porque lá está a nossa vida, a nossa ressurreição, porque lá está a nossa misericórdia, porque lá está a nossa redenção. Para concluir, amados irmãos, uma das coisas mais duras da paixão de Cristo não é a cena dos cravos entrando, perfurando as mãos de nosso Senhor, não é a cena da coroação de espinhos, não é a cena da flagelação, não é a cena quando lhe arrancam as vestes. A cena mais dolorosa da paixão de Cristo é quando zombam de Cristo. É quando aquelas pessoas pelas quais Cristo está dando a vida, pelas quais Cristo está dando a sua vida em resgate, pelas quais Cristo trocou a sua vida, porque éramos nós que deveríamos estar na cruz, quando aquelas pessoas começaram a zombar do Senhor. Não dizia que era o Salvador? Salve-se a si mesmo.
não era tão bom, não fez os surdos ouvirem, os coxos falarem, e agora por que não desce da cruz? Desce da cruz e acreditaremos em ti. Salve-se a si mesmo descendo da cruz. Essa é a cena mais dolorosa da paixão de Cristo, porque nada dói mais do que a ingratidão. Nós, pobres pecadores, nós ficamos doloridos quando nós estendemos a mão, quando nós fazemos algo e as outras pessoas não reconhecem o bem recebido. Imagine o coração de Jesus, que está dando a sua vida, está recebendo em troca e em gratidão. Por isso, essa Semana Santa é tempo de pagarmos ao amor com amor. Ele me amou e por mim se entregou. Somente existe uma moeda capaz de pagar o amor, e essa moeda é o mesmo amor. Amados irmãos, a Semana Santa é tempo de gratidão. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, lá na França, ele mostrou a ela o seu coração e disse: eis o coração que tanto amou os homens, e deles só recebe ingratidão. Sejamos nós, não pessoas que pagam o amor com ingratidão, mas que apesar da fraqueza, apesar de tudo, se rasgam de amor pelo Senhor. E Jesus, na mesma aparição, depois de mostrar o coração e dizer: eis o coração que tanto amou os homens, e dele recebeu somente ingratidão, Jesus completa para aquela irmã e completa para mim e para cada um de vocês: ao menos tu ama-me. 2000 anos se passaram depois da morte redentora de Cristo, e o mundo continua zombando dele. O mundo continua fazendo festa na Semana Santa. Talvez até nós. Existem 2 dias no ano onde nós somos convidados a fazer jejum, penitência e abstinência de carne. 2 dias obrigatórios: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Como é a nossa casa na sexta-feira santa? É um banquete atrás de banquete. Como é a nossa mesa na sexta-feira santa? Por acaso morreríamos se nós transplantássemos a festa que fazemos na sexta-feira santa para o domingo de Páscoa? Lá é o seu lugar. Por acaso morreríamos sem comer o vatapá na sexta-feira santa, se nós o fizéssemos com toda alegria no domingo de Páscoa? Pequenos gestos que demonstram, às vezes inconscientemente, que nós continuamos zombando de Cristo. Continuamos zombando de Cristo quando durante a Semana Santa não participamos das ações litúrgicas, quando confundimos Semana Santa com feriadão, quando confundimos o tempo para encontrarmos com o Senhor com o tempo de darmos vazão à nossa preguiça, de darmos vazão ao nosso egoísmo, dizendo: trabalho tanto, mereço repouso. Merece, mas antes de tudo, Deus merece o teu louvor. Deus espera, porque te ama, a tua presença. Por isso, amados irmãos, ao iniciar a Semana Santa, cada um leve para casa estes pensamentos. Cada um reflita sobre o modo como vive a Semana Santa, que não pode ser somente um assistir, como se estivéssemos a fazer um teatro, que não pode ser somente um momentinho que passamos na igreja e quando saímos fora dela, fazemos como os patos. Os patos mergulham, passam o dia no lago, mas basta sair da água, se agitam e não fica uma gota sequer em suas penas. Às vezes nós somos patos, às vezes estamos mergulhados na igreja, passou na porta, a gente se sacode
e não sobra uma gota sequer. Meditemos, amados irmãos, sobre a necessidade de que o que vivemos no altar se prolongue no altar da nossa vida. Que o que vivemos na igreja possa acompanhar-nos durante o dia. Aí sim, a semana será santa. Somente assim viveremos uma semana santa, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A Ele pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Fiquemos de pé e professemos a fé. Creio em Deus Pai,